Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Você escapou de ser sexta-feira 13 por um dia, porque eu estou mandando este vídeo para 13 de março, mas é uma quinta-feira. Eu tenho o poder de mandar vídeos para o futuro, mas eu não tenho ainda o poder de mudar o calendário. No calendário, 13 de março é quinta-feira. Mas se fosse amanhã, seria sexta-feira 13. Deuteronômio 10, 14 a 22. Mas antes quero lembrá-lo de que dia 1º de abril, terça-feira, 19 horas, vai acontecer a live de comemoração dos 3 anos do Clube de Membros da Tenda do Necromante. 3 aninhos. 2022, 2023... 2023, 2024, 2024, 2025. Não é uma live ao vivo esse vídeo, você já sabe, eu estou gravando no longínquo 3 de dezembro. Estamos distantes 100 dias. 90 dias seria 3 de março e você está em 13. Então, arredondando, porque não vai ser 100 exato, muito difícil, mas estamos a 100 dias de distância. Eu quero manter sempre 90 dias de estoque. Para que haja 90 dias de estoque, eu tenho que fazer uma semana, 10 dias a mais de vídeo, porque aí consome, eu reponho. Consome, eu reponho e sempre fica com 3 meses de estoque. Agende-se. 1º de abril, terça-feira, 19 horas, 3 anos do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tomara que você esteja lá. Tomara que seja uma festança. Muito bem, um café. Uma propaganda do meu trabalho. Aí está o site do meu trabalho, o site em que eu publico a tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Gratuito. Tudo indica, se o futuro não for diferente do que está mais ou menos alinhavado, em 2025 começam a sair os volumes em papel da Torá, separados Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e para coroar os 5, um box do Pentateuco. É o projeto, vamos ver se é mais fácil projetar, mas não tão fácil realizar. Consta aí, você vê que o projeto já teve 546 apoiadores, novembro agora, passado, mas toda virada de mês, apoia-se, limpa a listagem e aí cai de 5 a 20 apoiadores. Então nós estamos com 539, tentando recuperar os apoiadores perdidos e continuar a subida do monte dos 1000 apoiadores. Vamos ver se permanece 539. Permanece 539, vamos clicar aqui em apoiadores. Veja, o último apoio foi ontem, 2 de dezembro. Ontem houve 2 apoios, o Gabriel e o Alan. Hoje, dia 3, ainda não houve nenhum apoio novo, mas o dia está só começando, são 9 horas e 7 minutos dessa manhã de terça-feira, 3 de dezembro. Para você fazer o apoio, você escolhe o valor, é valor mensal. Então, se você não pode contribuir financeiramente todos os meses, não assine. O mês que você tiver, você manda um Pix. A chave do Pix é atendadonecromante@gmail.com. Agora, se você dispõe de uma sobra, porque é sobra, não é para você tirar do seu, não é para você tirar de seus filhos, não é para você tirar do presente de sua esposa, cumpra todos os seus planos. Sobrou? Sobrou R$10, assine R$10. Cartão de crédito ou boleto bancário. Sobrou 25? Assine 25. Sobrou 50? Assine 50. Sobrou 100? Assine 100. Sobrou 200? Assine 200. Mas é sobra. Eu não quero que você tire do seu necessário. Tire da sua sobra.
Tirando da sobra, R$10 é nada. Tirando da sobra, R$200 é nada, porque é sobra, tá bom? Muito bem, vamos voltar então ao site da nossa Bíblia Livre. Vamos clicar aqui, leia a tradução. Vamos clicar em Deuteronômio, segunda lei, Deuteronômios. Vamos clicar em Deuteronômio 10, eu já traduzi o 11. Muito bem, chegamos, vamos ler de 14 a 22 e depois então eu comento. Obrigado pela sua paciência com a divulgação do meu trabalho. Tem gente que fica impaciente. Basta correr o vídeo. Ninguém precisa se desesperar, porque ele não começa o vídeo. Ande o vídeo. Tá vendo esse botãozinho aí na barra? Bota o mouse em cima, puxe para lá e começa o vídeo. Assista do momento que você quiser. Não seja ranzinza. O velho aqui sou eu. Muito bem. Lendo e depois comentando. Ei, para Yahvé, o Deus de ti, são os céus, e os céus dos céus, a terra e total que está nela. Somente nos pais de ti desejou Yahvé para amar eles, e escolhe ele na semente deles, depois deles, em vós, desde o total dos povos, conforme o dia esse. E circuncidais o prepúcio do coração de vós, e a nuca de vós não endureçais ainda, que Yahvé, o Deus de vós, ele é o Deus dos deuses, e os senhores dos senhores, o divino, grande, poderoso e temido, que não levanta ele as faces e não toma ele presente, fazedor de julgamento de órfão e viúva, e amador de peregrino, para dar para ele pão e indumentária. E amais vós o peregrino, que peregrinos fostes vós na terra de Mitzraim. Yahvé, o Deus de ti, temes tu ele, serves tu, e nele unes tu, e no nome dele estás jurado tu. Ele é o louvor de ti, e ele é o Deus de ti, que fez ele contigo as grandes e as temidas essas, que viram os olhos de ti. Em 70 gargantas descem os pais de ti para Mitzraim. E agora, coloca tu, Yahvé, o Deus de ti, conforme as estrelas dos céus, para a multitude. Eu tenho a impressão de que esse trecho é um acréscimo, é uma glosa. Não é obrigatório, mas é a minha impressão, porque senão o texto inteiro é muito recente e não faz sentido, porque na versão anterior, na sessão anterior, os levitas não tinham cidade. E os textos recentes das cidades de refúgio dizem que as cidades de refúgio e outras 42 pertencem aos levitas. Então esse texto anterior não pode ser tão recente quanto esse aí. De modo que, para mim, isso é uma montagem. Vou comentar agora, você vai ver como é necessariamente recente, um texto extraordinário e inusitadamente recente. O texto começa dizendo que os céus pertencem a Yahvé e os céus dos céus pertencem a Yahvé. É a primeira vez que aparece essa expressão. Difícil precisá-la. Muito difícil. Há duas possibilidades. Uma leitura doméstica. Então você tem os céus, que na tradição monárquica é a raquia, ou seja, a chapa de metal, a cúpula, o domo, a redoma, que sustenta as águas superiores. E então, sobre as águas superiores estaria o templo de Yahvé.
E então ele precisaria da sua própria raquia. Então seria um desdobramento necessário da compreensão de que acima dos céus estão as águas e o templo de Yahvé. Yahvé não é o Ultraman não, o Aquaman. O Yahvé não é a pequena sereia. Yahvé não é o Bob Esponja. Então ele precisa ou de um escafandro, se ele vive nas águas, ou ele tem a sua própria raquia. Então, a raquia das raquias seria uma consequência natural da teologia cosmogônica da coroa recuperada no período pós-exílico. Uma segunda interpretação pode ser um pouco mais ambiciosa e um pouco mais confusa, mas talvez necessária. Estamos no período imperial. Israel, Judá, lida com a nomenclatura de vários deuses impostos pela ordem imperial. Então, eventualmente, se desenvolve, especulação absoluta de minha parte, uma noção de que os céus são as moradas dos deuses e acima dos céus a morada do Deus dos deuses. Então você tem 2 andares no mundo superior, um para o segundo escalão dos deuses e o céu dos céus para o Deus dos deuses. É uma possibilidade. Daqui a pouco a expressão Deus dos deuses aparece. Então, você decide qual faz mais sentido ou inventa aí a sua, que você julgue fazer mais sentido do que essas duas que eu estou dando. Também diz que pertence a Yahvé, a terra e tudo que está na terra. Aí nós já temos, com certeza absoluta, uma inflação da noção de que terra seja Judá. No período imperial, esse sentido doméstico se inflaciona por conta do alargamento da fronteira geopolítica da entidade imperial. A Pérsia incorpora todos os países num único grande país, depois a Grécia faz o mesmo, depois Roma faz o mesmo. Então, quando começa o período persa, terra é Judá, Gênesis 1. Quando diz que Elohim cria a terra, é Judá. Pense você o que quiser pensar, digam os teólogos o que quiserem dizer. É Judá, só Judá, nada além de Judá. Mas no período posterior, as fronteiras internas se esboroam e surge uma única fronteira, a fronteira do Império Persa. Terra, Eretz, se inflaciona para esse limite. Yahvé ganha a sua espaçonave e ele agora pode operar no império inteiro. Então esse narrador pode estar dizendo que as terras imperiais pertencem a Yahvé, porque dele é o céu dos céus. Uma bravata. E então diz que, sendo Yahvé o dono dos céus e de toda a terra, veja como este pensamento é impossível nos períodos anteriores. Ele poderia ter escolhido qualquer povo? Não. No período pré-exílico, os deuses estão vinculados inalienavelmente, inexoravelmente ao seu próprio povo. Os deuses do Egito jamais poderiam ter escolhido os deuses babilônicos. O texto está dizendo que Yahvé poderia ter escolhido qualquer outro povo, mas ele desejou apenas os patriarcas. Então já há uma inflação conceitual de que Yahvé opera sobre todos os povos e poderia ter escolhido os egípcios ou os babilônicos, quem sabe os gregos, mas escolheu eles, os patriarcas, e a semente deles, os judaítas. Ou seja, estamos num período muito adentrado no pós-exílio. Agora entra uma metáfora que exige um longo período de compreensão ritualística e mecânica. Circuncidais o prepúcio do coração de vós. Isso é uma metáfora
e que pressupõe que durante décadas e décadas e décadas e décadas as pessoas cortem a pele do pinto. E cortar a pele do pinto já se revela uma tradição mecânica, porque você corta a pele do pinto, mas não muda como pessoa. Você só não tem a pele do pinto. Então alguém começa a pensar, digamos assim, mais espiritualmente. Essa palavra é uma bobagem, porque não existe espírito. Então, não adianta cortar a pele do pinto, tem que cortar a pele do coração. Ou seja, nós estamos em períodos adentrados do pós-exílio. Mas o povo continua sendo considerado aquela massa de gente que não gosta de pôr cangalha à nuca. Amoleçam a nuca, deixa a gente botar a cangalha, né? Quem ia gostar disso aí é a Marta Suplicy, né? Não vou repetir o que ela disse. Muito bem. Aí, Yahvé virou o Deus deles. Yahvé, que é o Deus dos deuses. Se você disser que esse texto é monoteísta, eu vou dizer que você perdeu o seu cérebro na última dor de barriga que teve. Você fez tanta força, mas tanta força, que o cérebro escorregou, desceu pelo esôfago, foi para o estômago, foi para os intestinos, delgado, grosso, passou pelo reto e foi. Ele deve estar boiando em algum lugar do Oceano Atlântico. Porque o texto diz que Yahvé é dono dos céus, ele é o Deus dos deuses e os senhores dos senhores. Os senhores dos senhores é, obviamente, um plural majestático, porque Yahvé é o Adonai, né? Adonai é senhores, meus senhores, os senhores de mim. Então, é um plural majestático. Numa tradução dinâmica, sem a minha neurose, mas eu sou neurótico mesmo, e quem não gostar, leia Almeida, se vire com Almeida, que é o que dá para você. Mas na minha tradução neurótica fica senhores, mas a gente poderia, e não seria um erro, traduzir o Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Mas então por que você traduziu Deus dos deuses e não deuses dos deuses? Porque nos textos anteriores, quando aparece Elohim, o verbo está no singular, é Deus. Mas senhores, ora aparece Adam, ora aparece Adoni, ora aparece Adonai. Então os narradores usam a palavra Adonai, no plural, com o sentido majestático, porque quando eles querem, eles usam Adoni. E no caso de Elohim, não, sempre é Elohim. E além de ele ser o Deus dos deuses, ele é o El. Como tem artigo, o El, eu estou substantivando o divino. Elohim eu traduzo como Deus e El como divino. Então, na minha Bíblia, onde você lê divino é o El. Mas quando não está o divino, é nome, aí eu mantenho El. Aí o divino grande, o divino poderoso, o divino temido, que não aceita suborno. Aqui é interessante, porque entram as noções de justiça monárquica. Alguém pode dizer, pré-exílico. Eu diria Macabeus. Esses valores são os valores da monarquia. Fazer justiça ao órfão, à viúva, ao peregrino, etc, etc. Então, para mim, não tem absolutamente nada de pré-exílico nisso. Está no extremo oposto. É o pós-exílico, ou macabaico, ou pós-macabaico. Yahvé, então, é o Deus do povo. Ele deve ser temido, deve ser servido. O povo deve se unir a ele, porque ele é o louvor do povo. Ele é o Deus do povo, que fez as grandes e temidas coisas aos olhos do povo. E a mais impressionante, recuperação da tradição de Êxodo, com 70 gargantas, desce o povo para o Egito. E agora está ali ele, como os céus. Tantas estrelas, tantos judaítazinhos. É um texto muito recente.
Se o narrador tropeçar, dá bom dia para Jesus. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. E, se estiver a seu alcance, esteja na live de membros, 1º de abril, terça-feira, 19 horas. Vai um café aí? Tchau, tchau.